Aproveitando que estamos de pé, vamos ler a palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo 14, os versículos de 1 a 3. Êxodo, capítulo 14, de 1 a 3. Vamos ler todos juntos aqui no telão, no 3, 1, 2, 3. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que a tua palavra seja liberada em nossa mente, em nosso coração. E eu oro para que o Senhor fale conosco através desta palavra. Senhor, que o Senhor venha ministrar a nossa vida, venha ministrar a nossa mente, e que nós sejamos, ó Pai, edificados. Que palavra de sabedoria, palavra de conhecimento sejam liberados enquanto a tua palavra será pregada. Senhor, eu oro por cada pessoa que entrou aqui, que o Senhor ministre cada mente, cada coração. Eu oro para que anjos do Senhor sejam enviados agora, especificamente para resolver problemas, enquanto a tua palavra estará sendo pregada. E o Senhor tenha liberdade para ministrar a nossa mente, ministrar o nosso coração. Eu oro em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Glórias a Deus. Quero dar boas-vindas a você que está nos visitando e dizer que você é um presente de Deus para nós hoje. Que Deus possa falar ao seu coração. Meu título para esta noite é O Propósito do Deserto. O propósito do deserto. O deserto é um lugar físico, mas também é uma figura de linguagem para definir lutas, problemas, idades, etc. Muitas vezes nós percebemos ou ouvimos os irmãos dizerem assim, anota e traz para mim, tá? Estou passando por uma luta, estou passando por um deserto. Deserto é aquele problema que não se resolve, aquela causa que não tem um fim, aquela batalha que não termina. E muitas vezes nós estamos enfrentando desertos longos. Naturalmente não pensamos em se estabelecer no deserto por muito tempo. Se isso vier a acontecer, esperamos que seja por pouco tempo e que tenhamos todos os suprimentos básicos à nossa sobrevivência: comida, água, proteção contra frio, calor, proteção contra insetos, etc. Geograficamente, montanhas e vales se sucedem, bem como desertos e mares. Embora saibamos que o deserto, no sentido físico, não aparece sem dar aviso, espiritualmente falando, o deserto pode acontecer sem aviso prévio. Quantas vezes somos surpreendidos como se fosse uma avalanche descendo das mais íngremes montanhas? Tem hora que os problemas se abatem sobre nós, a gente não espera e acontece. Um acidente de carro, uma dispensa no trabalho, uma doença, de repente um diagnóstico médico que você não esperava, de repente um dia mau abate sobre você e você não esperava esse dia mau, tinha inclusive planos diferentes, sonhos diferentes, e de repente você está num turbilhão de luta e de problema. É como se uma avalanche
te pegasse de surpresa. Isso é deserto. Qual é o propósito do deserto? Algumas mentes desavisadas pensam que Deus as abandonou quando tem que enfrentar áridos desertos. Todavia, nas páginas sagradas, observamos Deus orientando o povo a entrar no deserto. Não foi isso que nós lemos? Deus disse: entra no deserto. Faraó pensará que os israelitas estão cercados. Talvez você esteja se sentindo assim, cercado. Algo do ponto de vista humanamente falando inconcebível. Como um Deus de amor pode mandar seus filhos entrarem no deserto? No entanto, grandes homens de Deus foram forjados no sol causticante do deserto. Elias, por exemplo, homem do deserto. O mais famoso profeta de Israel era experimentado nas provisões sobrenaturais de Deus enquanto vivia no deserto. Nos 3 anos e meio de fome, foi alimentado pelos corvos, foi sustentado pela viúva que não tinha nada em casa. Ele era experimentado no deserto. Deus forjou o caráter de Elias no deserto. Moisés, o mais experiente legislador divino, passou 40 anos no deserto, sendo treinado para uma coisa: aprender a ouvir a Deus. Ele levou 40 anos de treinamento para aprender a ouvir a Deus. Seu comissionamento se dá em pleno deserto. Quando Moisés apacentava os rebanhos do seu sogro no Monte Sinai, lá no Monte Sinai aparece uma chama de fogo na sarça ardente, e ali ele ouve a voz de Deus. Deus o chama: Moisés, Moisés. Ali ele ouve a voz de Deus. Onde ele estava? No deserto. Qual é o propósito do deserto? João Batista, o percussor de Cristo, era um homem do deserto. Sua igreja era no deserto. O povo ia ao encontro dele para ouvir a sua pregação em pleno deserto. Quando perguntaram se ele era o Cristo, ele mesmo disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Qual o propósito do deserto? Os maiores homens de Deus foram forjados no deserto. Jesus Cristo, o homem Deus, também foi forjado no deserto. No início do seu ministério, ele foi enviado pelo Espírito Santo ao deserto, onde foi tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, venceu o diabo e foi alimentado por anjos no deserto. Qual é o propósito do deserto? Para que serve o deserto? O deserto é o lugar para o qual ninguém deseja viajar. Nele que Deus forja o melhor do nosso caráter. É nele que a nossa resistência será testada. Será que no deserto pelo qual você está passando, Deus não está querendo forjar uma pessoa resistente? É nele que Deus mandou o seu povo entrar, mas essa palavra nos causa arrepios. Esperamos que Deus nos envie para as suas provisões, e Ele sempre a faz diariamente,
a cada segundo de nossas vidas, nunca falta com seu amor leal, seu maná escondido, sua água da rocha. Para o povo de Israel, a provisão foi por 40 anos ininterruptos, e ainda assim alguns não entendiam. Comiam o pão do céu e eram ingratos de coração, nunca reconheciam, por isso pereceram. Mas Deus deseja que aprendamos com os desertos pelos quais passamos, ou ainda passaremos. Quais lições podemos tirar? Será que aprendemos rápido? Será que somos lentos para aprender? Quanto mais rápidos aprendermos, mais rápido saímos do deserto. Quanto mais demoramos para aprender, mais tempo de deserto. Passaremos por essa prova e sairemos aprovados? É sobre isso que eu desejo falar nesta noite. O propósito do deserto. Ninguém te conhece tão bem como Deus te conhece. Ninguém te conhece tão profundamente, os mais íntimos dos seus pensamentos, os mais profundos, as mais profundas das suas inquietações, do que Deus. Ninguém conhece a sua estrutura, ou a sua falta de estrutura, como Deus. A primeira coisa que eu quero pensar nesta noite é sobre a vulnerabilidade. Quando Deus manda os filhos de Israel voltar e entrar no deserto, Deus faz com que eles fiquem vulneráveis. Quando nós estamos no deserto, nós nos sentimos vulneráveis. Deus remove a nossa segurança. E quando Deus remove a nossa segurança, Deus está tratando com a nossa vulnerabilidade. Eles diziam: estamos encurralados. Eles diziam: estamos agora desprotegidos, estamos vulneráveis. Deus sabia que eles estavam desprotegidos do ponto de vista humano. As pessoas que estão passando pelo deserto precisam ser amparadas nas mais difíceis angústias, nas mais difíceis dores. E para as pessoas que estão aqui nesta noite, que estão passando pelo deserto, eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você: por favor, corre para a igreja. Vem para a igreja. A igreja é o lugar de amparar as pessoas que estão passando pelo deserto. Por quê? Porque quando nós estamos passando pelo deserto, nós precisamos ser compreendidos. E a palavra de Deus nos mostra no livro de Romanos, no capítulo 12, dos versículos de 4 a 8, que Deus equipou a igreja para a igreja cuidar das pessoas que passam pelo deserto. E há um dom especial nesses textos. Tem um corpo e muitos membros, esses membros não exercem todas as mesmas funções. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Diga: todos os outros. Diga: todos os membros estão ligados aos outros. E talvez você esteja se perguntando: pastor, qual a importância disso? A importância disso é que quando você está no deserto, Deus levantará pessoas para orar por você no seu deserto, e você não enfrentará o deserto sozinho, mas terá apoio, ajuda, socorro. Mas você tem que estar na igreja, tem que estar no corpo, tem que estar ligado, tem que estar em aliança. E Deus criou a igreja com esse propósito. Continuando no texto: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. É na igreja que os dons se manifestam. De repente você precisa do dom de palavra de conhecimento. Então Deus vai levantar alguém com palavra de conhecimento. Temos diferentes dons, mas os dons não são iguais.
De repente você vai precisar de alguém com um dom da fé. E de repente alguém cheio de fé vai colocar a mão sobre sua cabeça, orar por você, e o mal vai dissipar, porque a fé move as montanhas. Temos diferentes dons. De repente você precisa de palavra de sabedoria, então Deus vai levantar alguém com palavra de sabedoria para te dar naquele momento que você precisa. Temos diferentes dons, a igreja tem diferentes dons. De repente você precisa de ser consolado. Talvez você nem precisa de outra coisa a não ser de um abraço, não é verdade? De um ombro amigo para chorar. Que essa igreja tenha pessoas para te abraçar e para te dar o ombro para você chorar quando você precisa de chorar. Paulo diz: nós temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Versículo 8. Se é dar ânimo, interessante, tem um dom interessante ali, ó, dá ânimo. Tem pessoas que só de você estar perto dela você fica animado. Você está passando por um deserto terrível, mas você está perto de uma pessoa que essa pessoa é animada. E essa pessoa animada, ela diz: olha, você está para baixo hoje, mas vamos para a igreja, vamos buscar Deus. E com a ajuda dela, você recebe ânimo. E um coração animado, irmãos, é bom remédio. Bom remédio. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu quero pregar, é bom pregar, eu quero cantar, eu gostaria de tocar como ele toca, mas eu não sei tocar como ele toca. Mas de repente você foi alguém chamado para dar ânimo. Por favor, não fique parado. Agora é tempo de você dar ânimo. Nós desprezamos esses dons tão importantes na vida da igreja, mas eles são tão necessários, tão necessários, tão necessários. Não é verdade? Que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Não existe uma pessoa que mais precisa de misericórdia do que quem está enfrentando o deserto. Quem está no deserto precisa de misericórdia. Não precisa de acusação, não precisa de o dedo apontado, precisa de misericórdia, porque ele já está sofrendo muito. O próprio deserto, a própria situação do deserto faz com que ela sofra. Então a igreja foi levantada por Deus para ter misericórdia de quem sofre do deserto. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? De repente Deus vai usar você para ajudar alguém a atravessar o deserto. E na medida em que você ajuda alguém a atravessar o deserto, Deus vem e Deus também te tira do deserto. O propósito do deserto. A igreja precisa entender esse chamado. Porque há muitas dores não choradas. Há muitas angústias que nós não temos coragem de revelar para ninguém, porque nós temos medo de ser expostos. Mas às vezes o coração está sangrando. Às vezes o desespero bateu a nossa porta. Nessa noite Deus te trouxe a esse lugar. E eu tenho uma palavra de Deus para você. No deserto que você está passando, você vai encontrar misericórdia. Você vai encontrar misericórdia e ajuda. Não acusação, não culpa, mas ajuda e acusação. Essa igreja existe para te dar ajuda e para te fortalecer no tempo de deserto. Levante as suas mãos, dê um aplauso ao Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! É interessante pensar que no deserto em que nós estamos vivendo, muitas vezes nós queremos fugir da igreja, mas na verdade nós temos que correr para a igreja. E na medida em que você vem para a casa do Senhor e você recebe a palavra de Deus, Deus vai te consolando, Deus vai te confortando. E o apóstolo Paulo diz: com o consolo que estamos consolados, nós também consolamos a outros. Isso significa dizer que você vai sair do deserto. 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 Você vai entrar na terra da promessa. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Na nossa vulnerabilidade, nós precisamos de ser corpo.
Ser corpo. Pastor, qual é a importância de ser corpo? De não ser apenas um indivíduo, mas de ser corpo. É porque o mal que nos atacou, quando você está no corpo, não vem só contra você, mas vem contra todo o corpo. Talvez hoje você não conseguiu orar, mas alguém orou. Talvez você entrou aqui e não conseguia cantar, mas tinha alguém aqui cantando e adorando, e isso te inspirou a cantar e adorar o Senhor. Eu sei que Deus está falando muito com você. Eu sei que você precisa desse ambiente, mas nós queremos fugir desse ambiente. E o mundo está aí com um monte de propostas para nós. Mas nós sabemos que se fugirmos da presença do Senhor, não haverá esperança. Mas nós corremos para a presença do Senhor, então encontraremos abrigo e ajuda. Oh, aleluias, aleluias. Para aqueles que estão passando pelo deserto, a vulnerabilidade na qual estão passando, estão enfrentando, há uma lição a ser aprendida. A lição a ser aprendida no deserto é como Deus salva, é como Deus livra, é como Deus age. Davi foi alguém que conseguiu receber essa perspectiva da parte de Deus da maneira mais bela, da maneira mais evoluída. Quando Davi vai enfrentar Golias, era um caos, era um deserto. Era um deserto porque Israel não tinha alguém à altura para enfrentar Golias. E Israel ficou sendo humilhado durante 40 dias por Golias. E quando Davi se apresenta para o combate, Davi disse para Golias: tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Davi conseguiu entender a lei espiritual pela qual Deus age. Quando nós estamos no deserto, só uma arma é necessária, a arma mais poderosa de todos os tempos. Com ela você destrói exércitos, com ela você salta as muralhas, com ela você transpõe os desertos. O nome do Senhor dos Exércitos. Nós falamos assim: como eu vou sair dessa situação? Como eu vou sair dessa luta, Senhor? Como eu vou passar por esse problema? E a resposta é: o nome do Senhor dos Exércitos. Se agarre ao nome do Senhor dos Exércitos. Como Deus livra? Deus não livra com a espada, Deus não livra com o arco, Deus não livra com a lança. Não. Deus não usa armas convencionais. Não usa. Tem exemplos enormes de batalhas na Bíblia, como Deus livra, como Deus salva, como Deus cura. Quando Eliseu estava em Dotã, cercado pelo exército arameu, diz a Bíblia que ele levantou de manhã, o seu moço levantou e olhou para fora e viu a cidade cercada. Ele diz: ai meu Senhor, o que faremos? Ele diz: fica tranquilo, maior é o exército que está conosco do que o exército que está com eles. Diga o Senhor dos Exércitos. Diga o Senhor dos Exércitos. Diga o nome do Senhor dos Exércitos. Nesse nome há livramento, a vitória. Por que é Senhor dos Exércitos? Porque Ele tem um exército poderosíssimo. Ninguém vê, ninguém sabe aonde está, ninguém entende, mas Ele é Senhor dos Exércitos. Aí quando Ele vem, Ele confunde os adversários. Quando Ele vem, Ele confunde os inimigos. Quando Ele vem, Ele quebra as pernas do inimigo. Quando Ele vem, o Senhor dos Exércitos vem, os inimigos entram em confusão. Às vezes estão todos no mesmo time, começa um a enfiar a espada no mesmo time, eles se matam. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos entrou na guerra. Pastor, e o Senhor dos Exércitos entra na guerra como?
Quando tem alguém que tem fé no nome dele? Você tem fé no nome do Senhor dos Exércitos? Você tem fé no nome do Senhor dos Exércitos? Então o que você precisa aprender no deserto? Ter fé no nome do Senhor dos Exércitos, invocar o nome dele e dizer: vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e o Senhor virá. Davi entendeu bem isso, e até hoje a história de Davi é lembrada. Um garoto simples, franzino, sem chance nenhuma, desarmado e perigoso. Ele tinha a maior de todas as armas, o nome do Senhor dos Exércitos. Se esse nome estiver com você, não há batalha que você não vença, não há guerra que você não vença, não há problema que você não vença, não há luta que vai te derrubar. Se o nome do Senhor dos Exércitos estiver com você, você vai atravessar o mar como se fosse terra seca, porque Ele abre um caminho no meio do mar. Ele abre. O propósito do deserto é nos fazer entrar nesse sobrenatural. Pode apagar aqui, né? Entrar nesse sobrenatural. Porque nós ficamos perguntando assim: como eu vou vencer? Como eu vou conseguir vencer? Nós estamos sempre perguntando: como é que eu vou sair dessa situação? E o detalhe é que não tem nada para você segurar. Não tem. E você também não precisa de nada para segurar. Você não precisa de um título. Você não precisa de um advogado. Porque se você precisar de advogado, ele será o seu advogado. Se você precisar de um juiz, ele será o juiz de toda a terra. O que você precisar, ele será. Quando Moisés estava lá no deserto, e Deus disse para Moisés: Moisés, vai libertar o meu povo do Egito. Ele disse: Senhor, e quando eu chegar lá para libertar o povo e falar que eu fui libertar o povo, qual é o teu nome? O que eu digo para o povo que vai me perguntar o seu nome? Deus: Moisés, eu sou o que sou. Diga para o povo: eu só me enviou a voz. Ele diz: não, mas isso não faz muito sentido. Eu não sei explicar o que é isso. Eu sou. É apenas isso. Eu sou. O que você precisa? Do grande eu sou. O que Ele é, pastor? Ele é o pão que você precisa. Ele é a água que você precisa. Ele é a cura que você precisa. Ele é a alegria que você precisa. Na presença dEle, até a tristeza salta de alegria. É apenas isso. É apenas isso. E aí você pode dobrar os joelhos lá no seu quarto e chorar e dizer: grande eu sou, eu confio, eu entrego e eu descanso. Eu confio, eu entrego e eu descanso. Eu confio, eu entrego e eu descanso. E Senhor, eu confio, eu entrego e eu descanso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Confia em Deus, entregue para Deus e descansa. Pastor, mas eu não consigo descansar. Então você não está confiando. Todas as pessoas que não conseguem descansar ainda não estão confiando. Quando eu confio, eu descanso. Eu sei na mão de quem eu coloquei a minha causa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. Ele libera a sua palavra. Quando Ele fala, Ele cumpre. Você não sabe como vai sair do deserto.
Deus sabe como vai te tirar do deserto. Se necessário for, Ele vai abrir um caminho no meio do mar para você passar. Oh, aleluia! É na nossa vulnerabilidade que Deus nos pega. Oh, aleluias, 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 aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Eu confio, eu entrego e eu descanso. Descansar é ficar quieto. Os israelitas estão apreensivos diante do mar, e Moisés diz: aquietai-vos, sabei que o Senhor é Deus. Estar quieto é um dos princípios para a gente sair do deserto. Mas quando nós estamos no deserto, nós queremos nos movimentar, nós queremos encontrar alternativa, nós queremos ir atrás da solução. E Deus diz: aquiete-se. E Deus diz: fique quieto. Deus diz: fique calmo na minha presença, não saia da minha presença. Eu sou o seu pão, eu sou a sua água, eu sou o seu alimento. Não saia da minha presença, fique quieto. Mas nós queremos agitar. A pior coisa que tem para alguém que está vulnerável no deserto é ficar agitado. Porque quando você fica agitado, você acrescenta mais deserto. Mas quando você espera em Deus, Deus te tira do deserto. Na verdade, quando estamos vulneráveis, só Deus pode nos tirar. Então a melhor coisa a fazer é aquietar-se. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma. Diga coisa alguma. Diga nada. Absolutamente nada pode roubar minha paz. Diga nada, nem ninguém vai roubar minha paz. Diga: eu decido aquietar-se aos pés do Senhor. Dê um forte aplauso ao Senhor. Paulo vai além. Paulo diz: além de que aquietar, você deve pedir a Deus tudo o que precisa. Tudo o que precisa. E você já deve acrescentar ações de graças. Ações de graças é um princípio para a fé. Toda pessoa que tem fé, ela já começa a agradecer pela vitória antes que a vitória chegue. Porque na verdade a fé chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Então ele já começa a agradecer. Ele diz: Deus, muito obrigado pela vitória, obrigado pelo carro novo na garagem, obrigado pelo apartamento, obrigado pelas vestes. As vestes ainda não chegaram, mas você já está agradecendo a Deus pela... O carro novo ainda não chegou, já está agradecendo a Deus pelo carro novo, porque você chama a existência. Toma posse, pode tomar posse. É para tomar posse mesmo. Deus falou algo com você, você toma posse, e você vive naquilo. Você vive por aquela promessa. E aí você pode saber, a promessa vai se manifestar. Porque Deus é fiel. Quando nós entregamos o Senhor, nós podemos esperar a provisão dEle. Mas quando a gente está estudando sobre essa questão do deserto, em quarto lugar, eu percebo que Deus, Ele gosta de nos levar para um outro nível. E é interessante que quando nós observamos os israelitas no deserto, nós aprendemos com eles também mais uma lição. Em Êxodo capítulo 3, dos versículos 17 e 18, há uma lição interessante. Eu quero pensar com vocês nesse texto, se conseguir projetar para mim. Está escrito assim: quando o faraó deixou sair o povo, não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontar com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, mas disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor os fez dar volta pelo deserto. Diga comigo: volta pelo deserto.
Diga, volta pelo deserto. Seguindo o caminho do mar que leva ao Mar Vermelho, os israelitas saíram do Egito pronto para lutar. O que Deus fez aqui? Deus os conduziu por uma terra que eles não esperavam, por um caminho que eles não esperavam. E a pergunta é, por quê? Porque esse povo era um povo que tinha a sua mente treinada para a desistência. Eles desistiam facilmente das coisas. Os anos de escravidão no Egito treinaram a mente deles para uma filosofia de desistência. Desistiam facilmente das coisas. E Deus, conhecendo o seu povo, Deus disse: não vou levar eles pelo caminho mais fácil, vou levar eles pelo caminho mais difícil. O que Deus esperava com isso? Fazer com que eles entrassem uma quantidade muito grande dentro do deserto, ao ponto de não poderem voltar se tivesse que enfrentar a guerra. Em outras palavras, era como se Deus tivesse, usando uma metáfora, Deus transportou eles para o outro lado do rio e quebrou as pontes. Não tinha como voltar, ou lutava ou morria. Então, o que Deus estava fazendo? Deus disse: não tem caminho de volta, só tem caminho para prosseguir. Eu sinto que Deus está falando isso com você hoje. Não tem caminho de volta, só tem caminho para você prosseguir. Você só pode ir para frente. É só para frente, só para frente. Não dá mais para voltar, não dá mais para voltar, só dá para ir para frente. E aí você decide se você vai para frente com Deus ou sem Deus. Eu te recomendo, vá para frente com Deus. Pode aplaudir o Senhor. Deus disse: eu não vou te levar por um caminho fácil. Pastor, por que Deus não nos leva por um caminho fácil, pastor? Porque Deus não quer criar fracotes. Deus quer criar mentes aprovadas, caráter aprovado. E o deserto treina. O deserto é o campo de treinamento. E alguém vai dizer lá na frente: como você consegue passar por isso tudo e ficar quieto? Eu aprendi no deserto. O deserto forjou o meu caráter. Quando vinha as facilidades, você diga: não estou muito afim de facilidades. Aprendi a viver com as coisas difíceis. Sabe por quê? Fui treinado no deserto. Mas muitos estão retrocedendo e voltando. Mas você vai prosseguir. Você vai prosseguir. Você vai prosseguir. Você vai prosseguir. Você vai prosseguir até chegar do outro lado, até chegar à terra da promessa, até chegar ao lugar da vitória. O que Deus quer com isso? Deus quer um caráter aprovado. Deus quer um caráter aprovado em nós. Em Êxodo capítulo 15, versículo 11, os israelitas aprenderam: quem é entre os deuses semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos grandiosos, autor de maravilhas. Quem é como ti, Senhor? Vai chegar um dia na sua vida que alguém vai perguntar: como é que é o seu Deus? Você vai dizer: é o autor de maravilhas. É o Deus que faz maravilhas. É o Deus que opera coisas impossíveis. É o Deus que faz a estéril gerar filhos. É o Deus que abençoa o fraco, socorre o aflito. É o Deus que ampara quem não tem condições nenhuma. Mas enquanto o seu caráter não estiver aprovado, você ainda continua lutando. E cada dia é uma batalha. Mas chega um tempo que você começa a olhar e dizer: Deus, eu preciso melhorar a cada dia, e eu preciso caminhar a cada dia. Em 2 Coríntios capítulo 10, dos versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. É um texto duro. Você é homem,
E você quer lutar como homem. E Deus disse: você não vai lutar como um homem. Você não vai lutar como um padrão humano. E você sofre injustiça. E te atacam. E você quer lutar como homem. E Deus disse: você não vai lutar como homem. Embora seja homem. Embora sendo homem, você não vai lutar como homem. Deus está te levando para um outro nível. Quando tentaram prender Jesus, Ele não lutou como homem. Quando falaram de Moisés, quando falaram mal de Moisés, Ele não lutou como os demais homens. Quando atacaram a reputação de Moisés, Ele também não lutou como os demais homens. Mas às vezes nós temos o sangue quente. Às vezes a nossa mente ferve. E nós queremos lutar como homens. E Deus disse: você não vai lutar como um homem comum. Porque você não é um homem comum. Eu te comprei do mundo. Eu te arranquei do Egito. Eu te trouxe para a minha presença. Eu te dei a minha palavra. Eu te dei o meu ensino. Você não é um homem comum. Versículo 3, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 5. Destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus. As armas desse nosso conflito são armas espirituais, porque entramos no deserto. Qual é o propósito do deserto? O propósito do deserto é ser livre dentro da nossa mente. Ser livre dentro da nossa própria mente. E quando nós somos livres dentro da nossa própria mente, os pensamentos perturbadores não nos aprisionam. A depressão fica lá do lado de fora. As amarras das filosofias terrenas ficam lá do lado de fora. Qual é o propósito do deserto? Nos treinar para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade não nos deixa submeter de novo ao jugo da escravidão. E não ficamos escravos. Ao contrário, ficamos livres. Tão livres que podemos fazer todas as coisas. E embora tenha algumas coisas que a gente pode fazer, a gente não faz, porque é livre. Por que você não bebe, pastor? Porque eu sou livre. Ah, mas pode beber vinho. Mas eu sou livre. Quem é livre não precisa. Se você está aprisionado, então você pode. Você bebe? Então eu consigo estar com as pessoas que bebem vinho. E eles me oferecem o vinho. E eu digo: eu sou livre. Me serve água. O propósito do deserto: te deixar livre. E alguns entram para espiar a nossa liberdade e ficam chocados. E eles pensam que não somos felizes. Na verdade, somos mais felizes, porque não estamos sujeitos a padrões meramente humanos. O nosso padrão é celestial. Se coloque de pé. Dê um forte aplauso ao Senhor. O propósito do deserto é levantar uma geração livre, liberta. Nessa noite eu quero que você seja tocado por Deus e aprenda a ser livre.
montanhas, vales, dia de muita alegria, dia de contentamento, felicidade, dias sombrios, dias difíceis. Quando somos livres, entendemos os tempos e as estações e passamos por eles, vivendo um dia de cada vez. O passado é uma escola, mas não nos controla. O futuro, não nos preocupamos com eles, porque o futuro trará suas próprias lutas. Então a gente vive o hoje, o presente, o aqui, o agora, e a gente celebra o aqui e agora, como um Deus vivo. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, deixa Deus falar ao seu coração.